Nós vamos tocar até o ponto que se mostrar inviável fazer. Se não for viável fazer a alça, não faz. A ponte vai funcionar sem ela, não tem problema nenhum. Vai só se perder a oportunidade. Né? O principal, a via principal, a gente termina no final do primeiro semestre do ano que vem. Vamos ver. Eu não vou cravar a data, porque se eu falar uma data, depois você vai dizer que eu não cumpro. Não, você vai ser a primeira a dizer. Não? Então, eu não vou falar, não. Tem que ser prudente contigo, então eu não vou falar, não. Né? E com relação... as hidrovias lá do Rio Grande do Sul, eu estou com uma equipe estudando, uma equipe voltou de lá hoje e está estudando as hidrovias com a equipe do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Ano que vem a gente já começa a fazer obras de recuperação das reclusas. Então vamos investir na hidrovia do Taquari, vamos investir nas principais hidrovias do Rio Grande do Sul. A gente esse ano investiu muito na dragagem do Porto de Rio Grande, né? Quase 400 milhões de reais, a gente conclui em fevereiro do ano que vem. E a hidrovia do Paraguai é outra coisa interessante de Brasil, né? Você sabe que o EVTEA da hidrovia foi barrado por uma ação do Ministério Público lá atrás. Né? E você sabe que depois o procurador que entrou com a ação virou governador do estado. E aí queria fazer a intervenção na hidrovia. E disseram assim, pô, você não pode nem fazer o estudo. Por quê? Porque o Ministério Público entrou com uma ação e conseguiu não fazer, na justiça, né, o bloqueio. Pô, mas quem foi que entrou com a ação? Não, na verdade foi o senhor mesmo. Pô, você não estudar a hidrovia, que é um transporte super eficiente do ponto de vista energético, pô, assim, não faz sentido. Aquele negócio, né, pô, nada pode, né? Não, rodovia não pode. Pô, hidrovia não pode também. Pô, pelo amor de Deus. Aí o cara era procurador, entrou com a ação. Aí barrou todo o estudo, qualquer coisa na hidrovia. Depois virou governador. Pô, e a hidrovia? Não, a hidrovia não pode fazer nada, não. Sabe por quê? Porque teve um procurador que entrou com a ação na justiça. Por sinal, foi o senhor mesmo. Essas são coisas do Brasil. Aí vocês percebem o seguinte, né? Fazer infraestrutura no Brasil é um exercício de perseverança. O cara, para fazer infraestrutura no Brasil, ele tem que ser perseverante. Porque é uma arquitetura do não fazer. Né? E aí nós temos uma vantagem aqui no Ministério. Primeiro que nós temos gente técnica pra caramba, que consegue transpor esses obstáculos. E segundo, todo mundo aqui é perseverante. Eu tenho um time de perseverantes. Né? Um time de gente que acredita na infraestrutura, que ama o que faz. Isso faz a diferença. E é por isso que a gente está entregando tanto e vai continuar entregando. Que a gente é perseverante pra caramba. A gente não foge da briga. Então, ninguém tem medo da hidrovia, pelo contrário, a gente já fez um EVTEA para a hidrovia, nós temos um contrato de manutenção continuada na região de Cáceres, né? Já fizemos dragagem lá em 2019 e temos recursos em 2020 para continuar nas dragagens, e nós estamos aí reabilitando alguns terminais hidroviários na hidrovia do Madeira. Então, na hidrovia do Paraguai, desculpa. Então, nós vamos trabalhar bastante também na hidrovia do Paraguai, que é um tremendo veículo de escoamento de cargas aí para o agro. Extremamente importante. Gente, vamos ter que encerrar por conta do tempo. Eu vou abrir para as duas últimas perguntas. Por favor, Jimmy e Anne. Jimmy Amora, da Agência Infra. Ministro, uma audiência pública, em média, aí da ANAC, da NTT, dura uns 4 meses entre o início e a publicação das informações finais. O TCU nunca dura menos de 5 meses uma análise de concessões e nós temos aí 120 dias entre a publicação e o leilão. Como é que o senhor pretende tirar algum desses prazos ou reduzir eles para que caibam aí todas essas concessões que o senhor anunciou em 2020? Porque homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Homem que é o seguinte, isso era antes da Natália Marcassa, secretária de Fomento, tá certo? Depois da Natália Marcassa, secretária de Fomento, os prazos são menores. Confia. E a segunda, rapidamente, como é que o senhor está tratando o caso lá do STF que está analisando a inconstitucionalidade da 13448? A gente tem conversado com os ministros e eu vou lhe falar que a receptividade, a compreensão do tema tem sido muito boa. Então, estou bastante otimista com relação ao julgamento da constitucionalidade da 13448. Bastante otimista mesmo. Tá? Então, estou bem tranquilo também com relação a isso. Ministro,
Que, aproveitando a sua presença, o senhor falou tanto do apetite do investidor estrangeiro e como tem sido bem vista a imagem do país no exterior. Mas a gente tem, nesse momento, um processo bem agressivo por parte do governo de Goiás, e que também já chegou ao Congresso, na tentativa de revogar a concessão da Enel. Inclusive, há iniciativas de projetos de decreto legislativo no Congresso que podem vir a ser pautados. Eu queria saber se isso não atrapalha, não afeta a imagem que o Brasil tem no exterior, e se o senhor, como ministro, e a sua pasta estão preocupados com esse tipo de movimento que pode vir a rasgar contratos de concessão. Ministro, por gentileza, termine com uma rápida pergunta sobre o Congresso. É o primeiro ano do orçamento impositivo e não há recurso, o ministro Guedes certamente vai contingenciar. Esse fator, o orçamento impositivo, representa o que para o senhor no próximo ano? Tem um impacto nas suas planos? Essa será a última pergunta e o ministro responde e nós encerramos por aqui. Vamos lá. Eu não tenho todas as informações, né, com relação à questão da Enel. A gente acompanha aí pelo noticiário, né. Eu acho que o ministro Bento, lá no Ministério de Minas e Energia, ele pode comentar mais sobre isso. Mas o que a gente tem mostrado para o investidor é que, no âmbito federal, naquilo que está dentro da nossa governança, né, naquilo que é regulado por nós, a gente tem conseguido, sim, respeitar os contratos, a gente tem tido uma tradição. Observe que o que foi feito no Lula foi preservado na Dilma, no Temer, no Bolsonaro, o que foi feito no Fernando Henrique foi preservado no governo Lula, no governo Dilma. Enfim, a gente tem uma tradição de cumprimento de contrato. Observe que nós estamos falando que o principal leilão do ano que vem vai ser o leilão da Nova Dutra, que é uma rodovia que vai ter seu contrato expirando em 2021. Nós estamos chegando no final do contrato. O contrato foi cumprido, enfim. E a gente já está pensando agora na nova licitação, né? E, inclusive, vamos fazer a licitação em 2020 para ter um período de transição aí bastante adequado, né, em termos de concessionários. Então, acho que a gente consegue passar essa confiança para o investidor que está raciocinando aí longo prazo, não está emocionado com nenhuma ação aí isolada, e tenho certeza que a gente vai ser bem sucedido. O investidor está vendo realmente muitas oportunidades. Com relação ao orçamento... Isso seria, então, desculpa, o senhor acha que isso é um movimento isolado, então, essa questão da Enel? Totalmente. Totalmente. Não tem nada a ver, a gente não vê isso. A gente tem um ambiente aqui que é de... O Brasil é um país de tradição de respeito ao contrato. E isso está muito solidificado na cabeça do investidor. Com relação ao orçamento do impositivo, eu enxergo o orçamento impositivo, para mim, como uma oportunidade. Por isso, nós conversamos tanto com as bancadas para tentar garantir até parcelas de emenda de bancada impositiva para empreendimentos que fossem estratégicos, que é uma forma de eu preservar, de eu blindar. Isso é uma coisa nova que impõe para a gente também um exercício novo, que é de trabalhar com o Congresso, que tem que ser o dono do orçamento, né, o orçamento do ano seguinte. Então, isso acaba sendo um convite ao planejamento. A gente é obrigado a planejar mais, a gente é obrigado a discutir mais com o Congresso, a gente é obrigado a tentar convencer. Então, é um exercício de convencimento, é um exercício de construção. Então, acho que, no final das contas, é um exercício positivo e que, no final das contas, pode representar para nós um ganho em termos de preservação de orçamento para empreendimentos que não devem parar. Você está preparado para o corte linear do Rodrigo Maia? A gente vai se adaptar à regra do jogo. A regra que foi imposta, nós vamos trabalhar com ela. Bom, gente. Não, absolutamente. Por isso que a gente vai fazer tanta concessão para iniciativa privada, para criar mais folga orçamentária para eu ter fôlego para me acomodar a essas variações do orçamento. Agora, observe, o Brasil está retomando. Então, no final das contas, o que a gente pode esperar é um crescimento do espaço fiscal nos próximos anos. Então, o cenário não é de trevas, não. O cenário é de luz. Gente, muito obrigado. Em algum momento, a ideologia substituiu a aritmética. Então, e quando isso acontece, as coisas não dão certo. Vai crescer, está projetado para dar certo. Ministro, a malha ferroviária foi praticamente destruída nos últimos anos, né, nas últimas décadas. A reconstrução da malha, ela contempla também o transporte de passageiros ou a ênfase total é no transporte de cargas?
A prioridade é o transporte de carga. De cargas. Não tenha dúvida. A gente tem que resolver, escolher as batalhas, né? E primeiro vamos resolver o problema de carga. Muita gente diz, né? Eu lembro quando a gente foi licitar Norte-Sul, uma das ponderações do procurador lá do TCU disse: pô, vocês não previram um trem de passageiros. Não previmos mesmo. Porque a partir do momento que eu boto o trem de passageiros, primeiro, passageiro e carga competem, e quem manda na operação é o passageiro, porque ele tem prioridade. Segundo, eu vou agregar CAPEX e não vou agregar receita. Então eu começo a destruir valor daquele projeto, tirar a atratividade. E a gente precisa primeiro resolver o nosso problema de logística, né? Tirar caminhão da rua, né? Começar a tornar o frete mais barato. Naqueles projetos onde o trem de passageiro faz sentido, beleza, então vamos fazer o trem de passageiros. É possível? Trem intercidades aqui de São Paulo é possível. Nós vamos, com as prorrogações, por exemplo, segregar a malha da MRS aqui em São Paulo, liberar uma linha que possa ser usada no trem intercidades, lá de Americana, Campinas até São Paulo. Isso é possível. Isso fica de pé. Agora, toda hora nos apresentam projetos, aqueles projetos que eu digo que não duram 5 minutos de análise, né? Eu recebo, por exemplo, lá, o projeto do trem-bala ou do trem de média velocidade Brasília-Goiânia. Pô, legal. Olha, ele não fica de pé com uma concessão, é uma parceria público-privada. Bom, aí já deu problema, né? Porque se a parceria público-privada, ela precisa de um P, que é o P público, e aí já começou a complicar. Mas vamos ver qual é a contrapartida. A contrapartida pequena. Bom, se a contrapartida é pequena é porque a receita é grande. E se a receita é grande, a demanda é grande. Vamos olhar a demanda. Aí a demanda tem lá, num determinado ano, 44 milhões de passageiros ano. Bom, é mais do que o aeroporto de Guarulhos faz. Isso significa o seguinte: se eu fechar o aeroporto de Brasília, mandar todo mundo pousar em Goiânia e pegar o trem para Brasília, a gente não chega naquela demanda. Então, são os projetos que não duram 5 minutos de análise. E fica todo mundo: eu preciso de trem de passageiro, eu preciso de trem de passageiro. Precisa, onde fizer sentido. Então, hoje, a nossa prioridade é a carga. Resolvendo o problema da carga, já demos um passo grande para caramba, e nós vamos resolver. Com o que nós planejamos, a gente tira a participação do modo de transporte ferroviário, né? O share ferroviário de 15%, a gente joga para 29% em 8 anos. Então, isso é bastante significativo. Bom, eu tenho boas lembranças das viagens de trem, mas eu sei que, evidentemente, precisamos tratar do transporte de carga. E eu fico feliz por saber que o Brasil vai fazer o que fizeram os outros países do mundo, né? Eles primeiro cuidaram da malha ferroviária, depois pensaram no trem-bala. Aqui nós começamos com o trem-bala, que nunca circulou, né? Que é o Brasil. E tem o seguinte: a gente não é mineiro não, mas a gente gosta de trem também. Agora, ministro, como será resolvida a pergunta que vem da plateia? Como será resolvida a questão das concessionárias de rodovias em recuperação judicial? Bom, nós temos problemaços para resolver, que são aquelas concessões que deram errado, né? E deram errado por problema de modelagem, né? Em algum momento a ideologia substituiu a aritmética, né? Então, e quando isso acontece, as coisas não dão certo. Aquele negócio: vamos duplicar tudo em 5 anos. Poxa, não é possível. E outra coisa: se eu não tenho demanda para duplicar em determinados trechos, eu não tenho gatilho de investimento, eu estou pressionando o funding, estou pressionando a tarifa. No final das contas, tivemos descontos elevadíssimos. Estes descontos elevados são destruição de caixa. Isso afastou também aqueles players do crédito. Tivemos problema de rating, né, de envolvimento em lava-jato, não sei o quê. Então, deu tudo errado. A gente precisa recuperar isso. Saiu essa semana o decreto de relicitação. O que nós vamos fazer agora é tentar estabelecer termos aditivos com as concessionárias de aeroporto e de rodovia, e manter esses ativos operando, né, para que a gente consiga estruturar novas concessões, sob novos parâmetros, né? A gente vai levar aqui o estado da arte, aquilo que nós estamos fazendo nas modelagens que agora estão dando certo, para a concessão, para a relicitação desses ativos. Então, eu estou otimista, eu acho que a gente vai conseguir resolver o problema. É lógico que isso demanda um tempo, que é o tempo de estruturação. A gente tem que fechar agora com o mercado a metodologia para indenizar os investimentos não amortizados, e aí é bom que se diga que a gente quer estabelecer acordos, e o acordo tem que ser bom para todo mundo, né? Não adianta, eu tenho que criar os incentivos para aquele concessionário aderir ao acordo e não ficar esperando uma caducidade, ficar brigando na justiça por uma caducidade, que a gente não sabe como é que isso termina, mas criando esse sistema de incentivos, assina o contrato, o termo aditivo, mantém o ativo operando, mantém a manutenção, etc., e a gente faz uma nova licitação, que aí sim
novo parâmetro, novas ideias, estado da arte, aí a coisa vai dar certo e a gente vai resolver, vai superar essa página. Bom, antes de continuarmos com o ministro, tem uma pergunta aqui para o Salim. Venda de imóveis. Poderia dar detalhes? Há um primeiro lote, 5 imóveis no estado de São Paulo por 200 milhões. Qual é a expectativa e quais serão os próximos passos? O Estado brasileiro é muito rico, talvez seja a maior imobiliária do mundo. Já foi constatado que, normalmente, os países têm, em valor de imóveis, o valor da dívida externa desses países. Então, o valor da dívida desses países. Então, na contabilidade da União, consta os nossos imóveis como 1.150 bilhões. Mas se alguém aqui disser que é 5 trilhões, pode ser. Nós nem nos preocupamos em atualizar esses valores de 760 mil imóveis. Quanto vai custar isso para poder ter a informação? Então, o que nós estamos fazendo é testando algumas modelagens para vender imóveis. O objetivo dessa área de imóveis da União tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é suprir os órgãos públicos de instalações de qualidade suficientes para esse órgão funcionar. Pode ser uma delegacia de polícia, um posto de saúde ou um tribunal de contas. Então, essa é a nossa obrigação. O segundo objetivo nosso é vender imóveis para reduzir a dívida. Nós temos uma dívida líquida de 3,8 trilhões, nós queremos vender imóveis para reduzir essa dívida. E o terceiro objetivo é, temos que cuidar, organizar, administrar essa coisa toda, porque recentemente o Tarcísio nos chamou e nos entregou 44 mil imóveis da rede ferroviária federal. E na mesma semana a gente estava até perdido com 44 mil imóveis, e o INSS nos chama, vamos tomar um café lá, e nos entrega 4.400 imóveis. E na outra semana, a ministra Tereza Cristina, Salim, tem muito tempo que você não vem cá e tal, vem tomar um café. Quando me chama para tomar café, já sei que é imóvel. E nos entregou 10.400 imóveis. Então, é porque agora nós estamos concentrando tudo para ter um ordenamento dessa coisa. Então, o terceiro objetivo nosso é organizar essa coisa toda de forma a saber o que nós temos, o que podemos vender. Temos cerca de 8 modelagens diferentes, estamos testando 2 no momento, e tenho, só para vocês saberem, na Alemanha Oriental, tinha 65 mil imóveis que pertenciam ao governo. Porque nos países socialistas, o governo é rico e o cidadão é pobre. É mais ou menos como aqui no Brasil. O país é muito rico, tem 134 estatal, tem 760 mil imóveis, mas a população carece de serviços. Então, uma empresa somente chamada Cerberus, um fundo, comprou 65 mil imóveis da Alemanha. Então, o que nós temos que fazer aqui é algumas vendas por atacado. Nós temos uma enormidade de terra que deve ter tamanho maior do que muitos estados da federação. Então, nós temos fazenda, nós temos terras, nós temos imóveis para ser retrofitado, construídos nos anos 20, 30, 40, que precisa ser retrofitado. Nós temos excelentes áreas em centro de cidade, nós temos áreas em periferia, nós temos fazendas da Embrapa que eram feitas perto da cidade. A cidade veio e abraçou a fazenda da Embrapa e virou praticamente uma área central da cidade. Então, nós temos coisas valiosas. Então, nós estamos ordenando essas 760 mil coisas para poder verificar o que é aquilo que é viável, que a sociedade deseja, porque o imóvel vendido, a partir daquele momento, ele é um gerador de riqueza e de emprego. Quem compra vai cercar o lote, vai pagar IPTU, vai ter qualquer atividade comercial naquele lugar. Então, o objetivo nosso é vender o máximo possível de imóveis para a iniciativa privada. E que, se eu pudesse dizer o que seria o ideal, seria em cada imóvel da União uma placa assim: União, vende ou aluga, tratar 0800 ou o site, em todos os 760 mil imóveis. E todo mundo quiser alugar ou comprar, a gente fazer isso, porque é muita coisa. Então, eu acredito que nesses nossos 4 anos de governo, nós não vamos vender tantos imóveis assim, mas vamos fazer uma modelagem que é o legado, sim, um legado positivo de liberal, para os próximos governos, para um pipeline de como vender imóveis. Perfeito. Vamos encerrar a nossa conversa com 2 perguntas para o ministro Tarcísio. Primeira,
quando o preço das passagens aéreas no Brasil vai cair para padrões internacionais? Bom, quando a gente tiver competição. E a gente está no rumo certo para criar essa competição. O que afastava a competição? Primeiro, a questão da restrição do capital estrangeiro. Quebramos essa barreira, removemos ela. Então, nós vamos ter aí realmente novos entrantes que estão de olho no mercado nacional. E, claro, tem que olhar mesmo. O Brasil tem o 6º maior mercado de aviação do mundo, mas tem condição de ter o 3º maior mercado de aviação do mundo. Nós temos extensão territorial, nós temos população. Então, nós temos todas as condições para tornar o nosso mercado grande. O Brasil vai crescer, não tenho dúvida. E PIB e o crescimento de demanda, eles andam colados, né? E, no final das contas, se o PIB cresce 1 ponto, a aviação cresce 2, 3 pontos. A segunda coisa, a gente tem que simplificar a regulação. A regulação brasileira é tida como complexa, intervencionista. Então, nós vamos atuar para simplificar a regulação. 3, preço de combustíveis. O preço de combustível é muito alto, isso também afasta operadores daqui. Então, estamos negociando, conversando, sensibilizando vários governadores de estados a fazer as reduções de ICMS sobre querosene de aviação. Isso é muito importante porque, no final das contas, e isso tem que estar atrelado à contrapartida, né, que são mais voos, a stopover, são novas rotas. Acordos de céus abertos com países amigos, nós estamos trabalhando nisso. E provisão de infraestrutura. A infraestrutura melhor, ela incentiva voos em determinadas regiões, né? Então, o que a gente teve? O que a gente assistiu agora recentemente? A Air Europa entrou no Brasil, a Globalia, já se tornou uma empresa nacional, vai conseguir operar voos domésticos. Algumas empresas já estão começando a testar o mercado nacional. A Norwegian começou a fazer uma rota Londres-Rio de Janeiro. A Flybond começou a fazer Buenos Aires-Rio. Estão testando o mercado nacional, em voos internacionais, mas para entrar no mercado doméstico. A Gulf Air está tratando conosco, outras empresas estão tratando conosco, então há um interesse realmente em vir para cá. Quando a gente começar a ter essas empresas aqui, aumenta a demanda, o preço vai cair. Notícia boa é que daqui a pouco os 737 MAX voltam a voar, a Gol vai botar mais uma quantidade grande de aviões para rodar, a Azul está fazendo um investimento muito grande, vai botar mais aviões para rodar, estamos equacionando a questão dos slots daqueles aeroportos saturados em função da questão Avianca, e aí Congonhas a gente já está mexendo. Tudo leva a crer que a gente vai começar a observar, já no final do ano, uma redução do preço da passagem. Última pergunta, ministro. Quando será concluída a ferrovia transnordestina? Eu vou consultar meus búzios aqui para ver se eu consigo. Não, é o seguinte, a gente está numa negociação intensa com o concessionário, né, para que haja retomada da obra, né, e negociação mesmo, né. Nós temos ali cláusulas financeiras e não financeiras do contrato, as financeiras vinham sendo cumpridas, as não financeiras que a obra não. Isso nos dá o direito, por exemplo, de acionar o vencimento antecipado da dívida, que ia ser muito ruim para o concessionário. Botamos isso na mesa e houve uma predisposição, um compromisso de retomar a obra imediatamente. A boa notícia, já está havendo a mobilização e ainda esse ano a gente bota a Transnordestina a gente bota a obra de novo para funcionar. E aí nós estamos pensando algumas alternativas, né? Não só para a Transnordestina, mas para a malha brasileira como um todo. Observe, o Brasil é um país muito atrasado mesmo. Vamos supor o seguinte, eu tenho lá um conjunto de players que quer fazer, por exemplo, uma ferrovia para ligar o Mato Grosso ao Pará. E eles estão dispostos a fazer uma ferrovia greenfield e botar lá uns 13 bilhões de reais. E eu chego para esse player e digo o seguinte, olha, vamos fazer aqui uma consulta pública para ver se dá para fazer essa ferrovia. Mas vamos submeter o seu projeto ao Tribunal de Contas da União, que a gente precisa de um aval do TCU, para fazer um investimento privado. E pior, quando acabar o tempo de concessão aqui, quando você amortizar seu investimento, devolve o ativo que ele é do Estado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ora, se ele quer tomar o risco de engenharia, se ele quer fazer o investimento, por que não autorizá-lo a fazer como é nos Estados Unidos? Ferrovia privada. Claro.
Olha, a ferrovia é sua, vou te dar uma declaração de utilidade pública, você vai fazer a sua ferrovia e vai ter a vantagem da perpetuidade. Isso é fundamental para quem toma uma decisão de investimento dessa natureza. Já é assim nos terminais privados. E hoje, quando a gente abriu os portos, começou a trabalhar com terminais privados, rompemos a barreira do porto organizado, permitimos que os terminais privados movimentassem carga de terceiro, o que aconteceu? Explosão de investimento. Eu já assinei esse ano mais de 20 contratos de adesão. E hoje 66% da carga movimentada no Brasil é movimentada em terminais privados. E nós vamos fazer as primeiras privatizações de companhias docas, porque é modelo de fracasso. Então nós vamos passar isso também para a iniciativa privada, que é uma quebra de paradigma importante. Então, Transnordestina a gente vai retomar. Breve a gente vai lá dar ordem de serviço com o presidente, mostrar, olha, a obra vai acontecer e nós vamos criar as alternativas, vamos pensar qual é o melhor modelo de negócio, botando já na cabeça o seguinte: vamos mudar o marco e trabalhar com as autorizações ferroviárias no Brasil. Muito obrigado. Bem, foi um prazer conversar com o ministro Tarcísio Gomes e com o secretário Salim Matar. Eu confesso que é a primeira vez que eu converso com o secretário que se diverte no cargo, como disse o Salim, e com um ministro que se sente feliz. Isso mostra que as coisas estão melhorando. Tá? Termina aqui o terceiro painel do nosso Macro Day, promovido pelo BTG Pactual. Muito obrigado a vocês. Obrigado.